Fala pessoal do terceiro período, vamos então para a segunda aula sobre adimplemento indireto, extinção das obrigações por uma forma diferente que não aquela prevista no título, né? Então nós tratamos na primeira aula desse tema da consignação e agora nós vamos para a segunda aula, que tem dois institutos hoje para serem estudados. O primeiro deles é a subrogação e o segundo é a imputação do pagamento, tá bom? Então nós estamos na segunda aula e vamos estudar hoje subrogação e imputação do pagamento. Como eu disse, há algumas maneiras de se extinguir a obrigação de uma forma que não é a prevista no título. A primeira delas é consignando o pagamento, a segunda prevista no Código Civil é a subrogação. O que é a subrogação? Quando nós estudamos o adimplemento direto, nós falamos que o devedor ou qualquer interessado na extinção da obrigação pode fazer o pagamento. Esse interessado ou qualquer interessado que não é o devedor é um terceiro, que pode ser juridicamente interessado ou pode ser apenas moralmente interessado. Ele não tem um interesse jurídico na extinção da obrigação, mas vai lá e paga. A subrogação, então, ela opera-se de duas formas. Diz o artigo 346 que a subrogação opera-se de pleno direito em favor de, e aí vem os incisos 1, 2 e 3. Essa subrogação do artigo 346 é uma subrogação legal. A do 347, que fala a subrogação é convencional, então depende de acordo das partes, ela não vai operar-se de pleno direito a partir de uma situação jurídica que ocorrer. Detalhe interessante que você tem que saber antes de qualquer outra coisa é que subrogação é substituição. Essa subrogação dentro do direito das obrigações é uma subrogação pessoal, é a substituição de um sujeito por outro. Nós temos também a subrogação real, que nós não vamos estudar aqui, que é a substituição de coisas. Você vai encontrar isso muito dentro dos regimes de bens lá no direito de família, tá bom? Então, preste bem atenção, artigo 346, hipótese de subrogação legal do credor que paga a dívida do devedor comum. O credor A tem uma dívida com o devedor A. O credor B tem uma dívida também, tem um crédito também com o devedor A, ou seja, dois credores diferentes, duas relações obrigacionais diferentes, né? E nós temos então o mesmo devedor. Aí um dos credores resolve que para ficar com exclusividade na cobrança da dívida daquele devedor comum, vai fazer o pagamento daquela dívida que o devedor comum tinha com o credor, com o outro credor. Então é como se o credor B fizesse o pagamento da dívida do devedor para com o credor A. E aí agora ele tem exclusividade na cobrança e tem o direito de cobrar os dois créditos, as duas dívidas, tá bom? Então essa é a subrogação legal do inciso 1, primeiro do artigo 346. O inciso 2 fala do adquirente de imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro, que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre o imóvel. E o inciso 3 fala do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou poderia ser obrigado no todo ou em parte. O artigo 347 traz as hipóteses em que poderá haver a convenção quanto à subrogação, que são nos casos de quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere esses poderes. Ele está transferindo via de contrato esse direito de subrogação. Segundo o inciso do 347, fala que quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa, exata, para solver uma dívida, sob a condição expressa de ficar aquele que está emprestando dinheiro com direito de subrogação. Muito bem, e a subrogação, quando sai um credor e entra outro, agora eu tenho o devedor que continua devendo, mas ele deve para uma outra pessoa em razão da subrogação. Aquela relação obrigacional originária, primeira, ela é extinta. Houve o pagamento do jeito que estava previsto no contrato? Não.
veio uma terceira pessoa e fez o pagamento e extinguiu aquela relação obrigacional. Mas em razão desse pagamento feito por um terceiro, nasce agora uma relação obrigacional com o mesmo devedor, e isso é a subrogação. O detalhe é que o artigo 349 fala que, havendo subrogação, todos os direitos e garantias da relação obrigacional originária transferem-se à relação obrigacional secundária que nasceu em razão do pagamento feito por esse subrogado, tá certo? E aí você pode acompanhar os outros detalhes dos artigos aí até o artigo 351. Imputação do pagamento, mais uma forma de extinguir a relação obrigacional sem ser do jeito que foi previsto no título. Imputar, indicar, tá? Se em subrogação nós temos uma palavra-chave que é substituição, na imputação do pagamento a palavra-chave é indicar. Imputar significa indicar. O artigo 352 fala que a pessoa obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem direito de indicar a qual deles oferece pagamento. Então é o seguinte, eu estou devendo o meu credor e devo a ele um valor de R$1.000 em razão de um empréstimo que eu tomei, e devo também a ele um valor de R$2.000 em razão de um segundo empréstimo que eu tomei. Nós temos duas relações obrigacionais distintas, duas dívidas pecuniárias em dinheiro, e agora eu quero fazer o pagamento, mas eu não tenho o valor total para quitar as duas dívidas. Eu cheguei lá com R$1.000 apenas, R$1.000 relacionados às duas dívidas, uma de R$1.000 e outra de R$2.000, e eu estou com R$1.000 na mão para pagar. Qual que eu vou pagar? Aqui eu indicar, eu estou pagando aquela primeira de R$1.000 lá, que venceu há 20 dias. Ou então eu posso chegar e falar assim, eu estou pagando parte da segunda de R$2.000 que venceu semana passada. O fato é que eu vou indicar em qual das dívidas ou qual das dívidas eu estou pagando. Isso é imputar o pagamento, mas tem que preencher os requisitos do artigo 352. Apenas é possível se fazer imputação do pagamento quando todas as dívidas forem líquidas, ou seja, eu souber o valor de cada uma, e vencidas. Eu não posso imputar o pagamento em dívida ilíquida e não vencida. Elas precisam ser líquidas e vencidas para que eu possa imputar o pagamento, tá bom? E se o devedor, na hora que fizer o pagamento, não disser qual das dívidas está pagando, não fizer a indicação, a imputação, o artigo 353 fala que haverá então a seguinte situação: não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, ou seja, ele vai ficar nas mãos do credor que está fazendo a quitação, e o credor, se tiver indicado na quitação uma das duas ou das três ou de qualquer uma das dívidas, e o devedor ficar calado, nós vamos aceitar a imputação feita pelo credor, artigo 353. Mas ao receber a quitação nas suas mãos, se o devedor falar assim, opa, peraí, eu não imputei na hora que eu fiz o pagamento, mas eu não concordo com o que você colocou na quitação, ele ainda assim poderá indicar nesse momento qual das dívidas ele está imputando, porque ele vai questionar aí essa imputação feita na quitação pelo credor. Beleza? Então nós temos aí umas regrinhas mais que você deve analisar também no artigo 354 e 355 para que você possa entender um pouco melhor sobre esse assunto, imputação do pagamento, ok? Até a próxima!